Oi, gente, boa noite, tudo bem? Vão entrando por aí. A gente está começando aqui a nossa transmissão ao vivo. A gente vai falar de metodologias ativas hoje. Por aqui, pelo nosso Instagram, Reinventando Educação, pelo nosso YouTube, Reinventando Educação, pelo nosso Spotify, Reinventando Educação. Então, se você faz parte de um grupo de professores interessados em ser os melhores professores da escola, os melhores professores que um aluno precisa e pode ter, manda aviãozinho aí para todo mundo, avisa todo mundo que essa live está começando e vambora, hein? Vamos ficar junto aí, vamos trabalhar junto nesse tema de metodologias ativas. Olha, Nicole, Fá, todo mundo entrando aí, boa noite, gente, muito boa noite para todo mundo. Fiquem muito atentos e atentas, nós vamos falar sobre metodologias ativas, vamos dar dica de livro, dica de leitura, entender um pouquinho do que a gente está falando quando a gente fala de metodologias ativas. Corre, chama todo mundo, vai mandando aviãozinho, ó, Dani tá juntando aí, Ana Laura, Tamires, vai juntando todo mundo aí, gente, boa noite para todo mundo, não dá para eu colocar aqui a mãozinha de cumprimento, mas sintam-se todos abraçados, cumprimentados. Mando um beijinho para todo mundo. Regina Coutinho, boa noite. Gente, fiquem por aí, mandem aviãozinho para os amigos. Bora falar de metodologias ativas. Hoje é o nosso assunto, metodologias ativas. Como é que se aprende ativamente? Já faz tempo, né, que eu tô aqui falando com vocês a respeito disso. Se você está entrando agora em algum dos nossos canais da Reinventando Educação, seja muito bem-vindo, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal para você, para todo mundo que está afim de falar sobre metodologias ativas. Olha, muita gente bacana aqui com a gente hoje, meu querido amigo Falco Pilégio. Rony, beijo, amor. Tá aqui, ó, Contos e Encantos, CJ Mãe Sofia, deve ser a Luciene. Beijo, queridona. Pedagogia, deixa eu ver, cadê pedagoga? IV Matos, Emanuel, Carmen Cristo. Gente, muito boa noite para todo mundo. Esse é o nosso tema. Bora falar de metodologias ativas. Alguém falando aqui, quero saber como trabalhar metodologias ativas nos espaços enfileirados. Olha, tenho péssimas notícias para te dar, mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Eu vou começar com vocês a partir de uma provocação. O que é aprendizagem ativa? Que ideias vocês têm sobre o que é aprendizagem ativa? Como que a gente pode definir a aprendizagem ativa? Vamos pensar junto? Olha aqui, uma proposta, escrevam aí, vão escrevendo aí, enquanto eu coloco aqui, falo aqui com vocês a respeito de uma possibilidade de definição que eu particularmente adoro, faz muito sentido para mim. Eu acho que é uma definição bem amorosa sobre aprendizagem ativa. Como professores, a gente precisa começar pensando que não se trata de hoje para amanhã esquecer tudo que a gente vinha fazendo em termos de educação tradicional. Não é sobre isso, tá? A gente está falando sobre o seguinte, a partir daquilo que a gente já faz, como a gente pode dar um pequeno passinho para fazer mais, para fazer melhor, para fazer alguma coisa que promova uma aprendizagem significativa para o nosso aluno, seja alguma coisa mais prazerosa para a gente, que o pai, que a mãe, que toda a comunidade possam entender. Então vamos começar hoje definindo o que é aprendizagem ativa. Olha só uma possibilidade aqui pra gente. Aprendizagem ativa aumenta a nossa flexibilidade cognitiva, que é a capacidade de alternar e realizar diferentes tarefas, operações mentais ou objetivos e de adaptar-nos a situações inesperadas, superando modelos mentais rígidos e automatismos pouco eficientes. Essa definição, quem nos dá é o querido professor José Moran, um artigo dele, um capítulo que ele escreveu para esse livro em que ele e a professora Lilian Bassic organizaram, que é, gente, o grande manual, digamos, de metodologias ativas que a gente tem hoje. Tem muita citação do Dewey e de outros autores que pensaram antes deles metodologias ativas. Então, ó, fica a diquinha aqui para quem não tem ainda, corre, adquira esse livro. É muito importante, se a gente está trabalhando com metodologias ativas, poder falar sobre isso. Isso mesmo, o Moran, José Moran,
traz pra gente importante contribuição sobre metodologia ativa. Mas eu quero trazer para vocês também uma outra diquinha, que é, se você ainda não adquiriu o nosso curso Metodologias Ativas, você está perdendo tempo. Pergunta aí pra gente, ó, o Lailson tá conectado também, pergunta aí, Lailson, qual que é o link? O Lailson vai entregar o link para vocês. Olha só, a Roberta Prates, que já é nossa aluna no curso Metodologias Ativas, que eu já vi, viu, Robertinha, que você entrou lá. Roberta Prates já é nossa aluna, já tem o curso, gente, Metodologias Ativas. Então tá faltando você, entra lá no nosso curso Reinventando a Educação, Metodologias Ativas. A gente tem um outro curso também muito bacana, que está desbloqueado para vocês, que é o curso sobre aprendizagem por projeto de trabalho, da querida Cláudia Siqueira. Entra lá, que você precisa também dessa formação, tá? Tanto no Metodologias Ativas, quanto no aprendizagem por projeto de trabalho, a gente trouxe para vocês parceiros que são diretores de escola, gestores de escolas, são professores há muitos anos. Então, assim, ó, é um conteúdaço científico, mas também com gente que está fazendo a coisa acontecer na prática. E uma outra formação que eu preciso contar para vocês que a gente tem é o Neurociências, Emoções e Saúde Mental na Escola, que foi um curso feito por mim, pela professora Adriana Foz, Alcione Marques e pelo professor Fernando Baptista. Tá lindo, 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 lindo esse curso. Cada detalhezinho a gente cuidou com muito amor, muito carinho para vocês. Corre lá porque esse vai ficar desbloqueado até o dia 28, depois a gente fecha essa turma, tá bom? E aí quem já tá matriculado nesses cursos, corre lá também e entra no nosso grupo de Telegram, porque a gente está formando uma comunidade de aprendizagem lá no Telegram. A gente vai compartilhar texto, daqui a pouquinho eu vou colocar para vocês data de mentoria, então tem muita coisa bacana. Mas eu estou começando hoje por essa definição sobre o que é aprendizagem ativa, capacidade de alternar e realizar diferentes tarefas, operações mentais ou objetivos, e de adaptar-nos a situações inesperadas. Daí, eu não lembro quem foi a companheira que colocou aqui, aqui ó, o Daniel, foi companheiro, Daniel pôs aqui, ou Dani do Info, acho que é Daniela, não sei. Quero saber como trabalhar metodologias ativas nos espaços enfileirados. Então, por que fica um pouco complicado fazer isso? Não é que é impossível, mas por que em princípio fica um pouco complicado fazer isso? Porque esse fator justamente inesperado, num cenário em que eu tenho todos os alunos enfileirados, puxa vida, não vai acontecer. Vai acontecer nesse cenário o esperado, o professor transmitindo conhecimento para o aluno que sentado e passivo simplesmente acompanha, segue o que o professor está falando, mas não necessariamente se envolve com aquilo até tal ponto de mobilizar as suas emoções e aprender. Dá para começar a entender, gente, onde a gente quer chegar aqui? Olha só o que ele também, o professor José Moran traz pra gente. O ensino regular é um espaço importante. Ninguém aqui vai ser doido de dizer que a escola não interessa, que a escola não ensina nada, que a escola não importa. Não é sobre isso a nossa formação. Não é sobre isso o nosso papo aqui no nosso podcast. É assim, ó. A escola, sim, é verdade, é um espaço importante pelo peso institucional, os anos de certificação e investimentos envolvidos, mas, e a partir desse mas, você precisa dar destaque especial, mas convive com inúmeros outros espaços e formas de aprender mais abertos, sedutores e adaptados às necessidades de cada um. Então, quando eu já tenho um grupo de jovens e adolescentes que estão ali com o celularzinho na mão, que estão ali super envolvidos em novas tecnologias, que conseguem com o seu grupo ir a espaços makers criar coisas, que estão falando com muita frequência sobre empreendedorismo, mas eu, escola formal, tradicional, continuo mantendo todo mundo, toda a aula enfileirado, toda a aula transmissiva, eu não estou conseguindo promover esta aprendizagem ativa, e é disso que a gente está falando. Tá? Então, assim, de vez em quando colocar o teu aluno enfileirado, porque você vai fazer um momento de reflexão e o espaço é muito pequeno e pede isso, ok, tudo bem. De vez em quando o aluno está enfileirado porque você vai estruturar ou sistematizar um conteúdo, uma teoria, ok. Mas fazer disso uma constante, um cenário tão previsível, isso aí a gente não pode deixar que aconteça.
tá? Então, é sobre isso também esse livro aqui do professor José Moran e da professora Lilian Bassic. Olha só, o que se propõe então? Se propõe que a aprendizagem seja por experimentação. Então, as aprendizagens por experimentação, por design e a aprendizagem maker são expressões atuais da aprendizagem ativa, personalizada, compartilhada. Anteriormente, eu comentei com vocês, o mundo do marketing já entendeu que as formações ou os produtos em geral, quanto mais personalizados, mais eles vendem. Por que a educação continua massificando? Então a gente precisa sair desse padrão de massificação e tentar personalizar. No momento em que a gente personalizar, no momento em que a gente tentar, por meio daquela experiência educativa em sala de aula, atender todo mundo, até os diagnósticos, gente, de hiperatividade, déficit de atenção, dislexia, até esses diagnósticos ficam em segundo plano. Por que ficam em segundo plano? Porque tudo o que eu estou fazendo tem a ver com envolver, emocionar, encantar os meus alunos. Faz sentido isso para vocês? Quem já está aplicando metodologia ativa na sua escola, compartilhe aqui qual que é a sua experiência com isso. Isso é muito importante. Gente, quem não me conhece ainda e está entrando aqui na nossa rede, eu sou Irene Reis, da comunidade Reinventando a Educação, e a live de hoje, o nosso momento de hoje, o nosso Spotify, o nosso podcast de hoje, é um patrocínio da Mone Arte Educação, que está aí conectada, já vi a Simone aí conectada, dando boa noite pra gente. Por falar em personalizada, a gente tem um patrocinador que personaliza o nosso material escolar. Então, se você quer uma agenda assim, ó, bonitinha, personalizada, com o logo da tua escola, o logo da tua empresa, o teu nome aqui em cada uma das páginas, enfim, o que você quiser, fala com a Simone prepara para você um material bem bacana, tá? Para chegar aqui o meu caderno, eu quero um caderno todo bonitão, todo estilizado, com frases do Edgar Morin, eu quero, e vai chegar, daqui a pouco chego e mostro para vocês. Então assim, ó, a nossa querida Mone Arte Educação nos traz o privilégio de um material personalizado, já que faz muito sentido, porque estamos falando de uma educação personalizada. Tá precisando de material de papelaria? Corre lá, fala com a Mone Arte Educação, que ela vai preparar para vocês, tá bom? Olha aqui o Manuel falando com a gente. A instituição de ensino também precisa ser muito parceira para adotarmos as metodologias ativas. Os pais também precisam se inteirar sobre a importância. Emanuel, exatamente. Então, assim, ó, como que a gente começa o processo? Primeiro, estudando a respeito. Depois, comunicando o que a gente estudou aos interessados, alunos, comunidade, outros educadores, porque não adianta só eu, Irene, estudar isso e o resto da escola continuar naquela coisa tradicional. Todo mundo precisa abraçar esse novo jeito de ensinar, que nem é novo, né, gente? Na verdade, desde sempre, nós somos seres de experimentação, né? A institucionalização do ensino fez com que a gente transformasse isso tudo em um cenário previsível, sem sabor, sem novidade, e a gente precisa romper, voltar ao que é nosso padrão, voltar ao que é realmente o nosso padrão humano de aprendizagem, que é a experimentação. É um pouco essa a proposta também da aprendizagem ativa. Então olha só que interessante o que o professor traz pra gente. A ênfase na palavra ativa precisa sempre estar associada à aprendizagem reflexiva. Por que precisa estar associada? E aí faz parte, Emanuel, disso o comunicar, refletir sobre por que estamos adotando esta metodologia, por que estamos saindo das fileiras, por que estamos trabalhando em grupo, por que estamos desenvolvendo projetos. Primeiro a gente vai refletir sobre isso. A gente vai refletir sobre isso durante o processo. A gente vai refletir sobre isso naquele momento que a gente chama de avaliativo. A gente faz uma constante reflexão. Então é ação e reflexão continuamente. Ação, reflexão, ajuste, ação, reflexão, ajuste. Faz parte do processo. Eu não posso abandonar isso. Isso é parte do processo. Então a ênfase na palavra ativa precisa sempre estar associada à aprendizagem reflexiva para tornar visíveis os processos, os conhecimentos e as competências do que estamos aprendendo com cada atividade. Ensinar e aprender tornam-se fascinantes quando se convertem em processos de pesquisa constante, questionamento, criação, experimentação, reflexão,
compartilhamentos crescentes em áreas de conhecimentos mais amplas e em níveis cada vez mais profundos. A sala de aula pode ser um espaço privilegiado para a cocriação, maker, de busca de soluções empreendedoras em todos os níveis, onde, aqui eu dou um destaque especial, onde estudantes e professores aprendam a partir de situações concretas, desafios, jogos, experiências, vivências, problemas, projetos, com os recursos que têm em mãos, materiais simples ou sofisticados, tecnologias básicas ou avançadas. O importante é estimular a criatividade de cada um, a percepção de que todos podem evoluir como pesquisadores, descobridores, realizadores. Todos conseguem assumir riscos, aprender com os colegas, descobrir os seus potenciais. E aqui fica inevitável a gente falar do Paulo Freire, porque ele colocava justamente já em suas teorias, em suas propostas, a ideia de que o professor também é aquele que aprende. Ele não está lá só para ensinar, né? Ele também vai lidar com os imprevistos e também vai se abrir, também vai ter uma mentalidade aberta para aprender com o seu aluno, com o seu grupo de aluno, com a sua comunidade. Gente, isso é tão libertador para o professor, porque assim, ó, em tempos de internet, que a resposta está na palma da mão, quem foi que disse que você precisa levar respostas para a sala de aula? Você precisa talvez criar justamente um ambiente para que surjam perguntas. É disso que se trata a aprendizagem ativa. Então, que ambiente você criou para que o seu aluno tenha sede, fome de conhecimento? Para que ele faça perguntas e corra para buscar fontes que deem as respostas para eles. Para que ele faça experimentação e comece a criar hipóteses a partir daquilo que ele começou a observar de fenômeno. Ah, Irene, mas nem sempre dá para fazer isso. O que eu faço com o conteúdo? É aí o pulo do gato. O conteúdo está dentro disso. Não é fazer uma brincadeirinha e depois voltar para o conteúdo. Não é sobre isso, gente. É a gente colocar o conteúdo nessa forma de aprender mais ativa, mais colaborativa, mais participativa. É disso que a gente está falando quando a gente fala de aprendizagem ativa. Isso, Fá Serrão está aqui contribuindo. Co-criador. Eu preciso transformar o meu estudante em um ser co-criador. Ele vai co-criar a aula comigo. Então a aula não é responsabilidade só do professor. Assim como não é só o aluno que ensina, não é só o professor que faz a aula acontecer. Todo mundo faz parte desse momento aula. Percebem isso? A pedagoga Kivene está dizendo aqui, super amando porque estou entendendo que já uso aprendizagem ativa. Que show! Olha, gente, isso é muito legal. Às vezes a gente usa as coisas, a gente já faz um monte de coisas na escola e de repente vem um livrinho como esse, ou nós que somos professores e pesquisadores, chegamos aqui com os nomes e você começa a ter justamente esse momento eureka aqui da Ive, dizendo, pera, eu acho que eu já faço isso. Peraí, eu acho que é isso aí que eu estou fazendo mesmo com os meus alunos. Pois é, se você está criando dentro do teu espaço de sala de aula, digamos, um espaço propício para que surjam perguntas, se você está criando no teu espaço de sala de aula um lugar bacana em que a conexão entre os seus alunos flui, você está usando a aprendizagem ativa. Se você surpreende em cada aula, a ponto do teu aluno chegar e falar assim, o que a gente vai ter hoje? O que a gente vai ter hoje? Ele não sabe o que vai ter hoje. Não é a mesma coisa que sentar, pegar o livro, abrir na página 2, copiar o exercício 3, tentar resolver o exercício 4, fazer o exercício 5 em casa. Não é isso. Cada aula ele vai chegar com aquela sensação de, uau, como será que eu vou aprender hoje? Né? E aí o professor vem com uma proposta, cocria essa proposta com um aluno e sai uma outra coisa, nem é aquilo que o professor estava esperando ou criando. Aí a gente tem que ter a humildade, porque o aluno pode trazer uma outra ideia, a gente tem que ter a humildade de incorporar essa outra ideia, né? Nem é aquilo que o aluno estava pensando, é o que todo mundo conseguiu fazer junto naquele espaço mediado, facilitado pelo professor. Daí, aquele medinho que o professor tem de ser substituído pela tecnologia, de ser substituído pela máquina, ser substituído pela inteligência artificial, simplesmente vai embora. Porque o facilitador do processo é um elemento chave para que o processo aconteça, porque ele também é aprendiz. Ele também se coloca nesse lugar humilde de quem vai aprender junto com o aluno. Gente, é óbvio que pela nossa diferença de idade, pela diferença de idade que a gente normalmente tem com o nosso aluno,
É óbvio que porque a gente tem mais estudos acadêmicos, mais tempo de experiência, a gente mais ou menos sabe onde quer chegar com alguma proposta, com alguma atividade, é óbvio que a gente, de alguma maneira, detém mais conhecimento. Mas não todo o conhecimento. É aí que está a questão. A gente não entra em sala mais com a pretensão de ser o detentor de todo o conhecimento. A gente tem parte desse conhecimento. E a gente também aproveita e incorpora parte do conhecimento que o nosso estudante traz. Faz sentido isso para vocês? Olha só, a tecnologia, a pedagoga está dizendo aqui, a tecnologia é nosso aliado, juntos aprendemos. Exatamente isso. O professor não é detentor de todo o saber. Isso, gente, estamos juntos, é isso mesmo. Vocês estão afiadíssimos. Entra lá agora no nosso curso para a gente compartilhar mais coisas, então. E mais vocês ainda que já estão fazendo atividades interessantes, bacanas e tal, entra, compartilha com a gente. A Mônica está dizendo aqui, às vezes nem é necessário ser humilde, basta entender que não tem todas as respostas. Vão encontrá-las, exatamente, gente. Olha só, vão encontrá-las juntos. A Simone tem toda a razão, talvez não é uma questão de ser humilde, é só de não ser, é só de entender que não precisa mesmo ter todas as respostas. A gente pode co-criar, a gente pode fazer junto, a gente pode aprender juntos. Olha a gente aqui aprendendo juntos, cada um de vocês trazendo aqui uma contribuição, e eu estou me aproveitando da contribuição de vocês para ir tecendo novas ideias, tecendo outras ideias aqui com o texto do professor Moran, e é isso, gente. E isso que não tem nada de muito ativo aqui no que a gente está fazendo, né? Porque a gente está aqui no ambiente tecnológico, online, a gente não está em contato, não está com mão na massa, mas a gente está promovendo reflexão. Essa reflexão também é ativa. Né? Essa reflexão também mobiliza saberes, interconecta, isso é muito legal. Olha só, a Fá dizendo aqui pra gente, ao enfrentar uma nova situação, o aluno tende a fazer inferências baseadas em seus conhecimentos anteriores, formando hipóteses e suposições que irão guiar a aprendizagem. Exatamente isso, Fá. E aí, quanto mais esse aluno expõe o conhecimento dele, ou a fragilidade até de um conhecimento, mais eu, professor, me conecto com esse estudante, mais esse estudante se conecta com outro, e aí aquelas habilidades que hoje a gente tem chamado de soft skills vão se desenvolvendo durante o processo. Como é que eu desenvolvo empatia com pessoas que não estão conectadas, não estão se relacionando? É no laço, é no vínculo, é na relação que eu posso construir empatia. Como é que eu posso falar de construir colaboração, pessoas colaborativas, se elas não estão nem se olhando, elas estão de costas umas para as outras, sem a menor relação entre elas? Percebam isso. Então, realmente eu preciso cuidar do espaço da minha sala de aula, da energia dessa sala de aula, se está todo mundo cansado, entediado, participativo, triste. Eu preciso cuidar disso, isso é parte da aula, não é uma coisa separada, é parte da aula, né? Eu preciso, sim, tomar conta daquele conteúdo que eu preciso dar, mas fazer com que tudo isso seja palatável, seja prazeroso, mobilize emoções, engaje todo mundo no processo. Se eu vou dar alguma coisa, algum conteúdo, e eu não tenho um porquê, por que você está ensinando isso? Eu não tenho um porquê, ou porque é só porque cai na prova, ou porque o vestibular pede, abandona. Significa que você não precisa falar disso agora. Significa que primeiro você precisa apaixonar o teu estudante. Primeiro você precisa apaixonar o teu aluno. E depois você vai tratar sobre isso. Entende? Quando eu dava aula de literatura para o ensino médio, eu sempre falava sobre isso. Eu não posso começar um primeiro ano de ensino médio falando de trovadorismo. E se você é professor de literatura, você sabe do que eu estou falando. Essa criança, esse adolescente, ele precisa primeiro gostar de ler. Ele precisa gostar do vínculo que ele tem comigo. E aí eu vou precisar tratar de coisas mais prazerosas, que tenham muito mais a ver com a idade dele, com o interesse dele naquele momento, para que depois, quando eu for entrar com um conteúdaço de trovadorismo, de idade média e aquela coisa toda, aí ele vai atrás, ele vai sozinho, ele vai porque ele quer, porque ele já está apaixonado pelo desafio de ler, pelo desafio do contexto. Gente, é assim que funciona. Primeiro eu preciso mobilizar essas emoções. Primeiro eu preciso investir na conexão entre os meus estudantes.
Olha, o mundo corporativo gasta milhões em construção de time, em construção de equipe. E a gente chega em sala de aula mandando todo mundo calar a boca, sentar, ficar quieto e não interagir com o amiguinho. Como é que pode isso? Então, nem se a finalidade da educação fosse para o mercado de trabalho, ou até pensando numa educação fabril, numa educação focada na entrada do jovem no mercado de trabalho, até por essa perspectiva, nós estaríamos falhando. Percebam isso. No momento em que nós isolamos os nossos estudantes e transmitimos o que a gente sabe para eles, sem que eles tenham qualquer pergunta ou curiosidade, a gente também está falhando até nesse quesito mercado de trabalho, preparar para o trabalho. Até nisso a gente está falhando, né? Algumas observações aqui. A gente não pode ter medo, peraí, a Mônica colocou aqui, a gente não pode ter medo de dizer que vamos aprender juntos. Exato. Qual que é o medo, gente? Da gente chegar diante dos nossos alunos e a gente dizer assim, gente, olha, a proposta é tal, vamos aprender juntos sobre isso? O que você já sabe? O que eu já sei? E daqui para onde a gente pode ir juntos? Gente, vai ser cada dia mais prazeroso na sua vida, também como professor. Porque tem professor que se forma, termina os estudos como se isso fosse possível em algum momento, e aí os anos seguintes todos são repetições daquele primeiro ano de magistério. E isso é uma pobreza, isso é tá morto em vida. Já tá morto, não sabe, mas já tá morto. Tá ali esperando a aposentadoria, não sei o que tá esperando, mas tá morto. Todo esse cérebro que podia ser tão aproveitado, morreu. Tá sem flores ali, sem vida ali. Então, se a gente se põe nessa condição de quem tá indo para aprender junto, de fato, o dia passa a ser muito mais emocionante pra gente. Porque esse imprevisível do dia é o que vai nos alimentar. Isso aí que vai ser importante pra gente. Olha só, o Moran termina essa parte do capítulo dizendo assim: assim o aprender se torna uma aventura permanente, uma atitude constante, um progresso crescente. Gente, para ambas as partes. Quanto tempo faz que você não faz alguma coisa pela primeira vez, né? Então, quanto tempo faz que você não aprende uma coisa nova, que você não reflete sobre um assunto por uma perspectiva que você nunca tinha pensado, né? O bacana de a gente compartilhar desses momentos da aula com os nossos alunos é que, inevitavelmente, eles vão trazer uma perspectiva nova, diferente, que tem a ver com a vivência deles, com a comunidade de onde eles vêm, com a idade deles. É diferente da nossa, não tem como a gente não aprender, né? Então, se bem eles aprendem com a gente aprende muito com eles. E oxigena um pouco a nossa maneira de ver as coisas. Isso é fundamental. Também a gente ganha um encantamento diferente com a própria vida, né? Então, ele diz aqui, para que tudo isso aconteça, todo o ambiente escolar, gestão, docência, espaços físicos e digitais, precisa ser acolhedor, aberto, criativo e empreendedor. Comparando o que acontece em muitas escolas, ainda presas à memorização, repetição, controle, com essa visão criativa e empreendedora da aprendizagem, constatamos o quanto ainda precisamos evoluir para que todos tenham oportunidades interessantes de aprender e de empreender. Não é uma crítica, mas é uma observação. Há muitas escolas, inclusive privadas, colocando empreendedorismo como matéria. E empreendedorismo deveria ser uma habilidade transversal. Todas as matérias, se a gente ainda está encaixotado em matérias, deveriam trabalhar no viés do empreendedorismo, da iniciativa, do planejamento, da pesquisa. Por que só tem uma matéria isolada que trabalha isso? E as demais vão continuar ali trabalhando da maneira tradicional e transmissível e tal. Não me venham justificar isso, porque que tem vestibular, Irene. Eu sei que tem vestibular, gente, mas o vestibular já pede um raciocínio diferente de memorização. Ele já pede que a gente conecte conhecimentos de diferentes áreas para resolver uma mesma questão. Então, até se a desculpa, digamos, é o vestibular, puxa, isso também está atrasado, isso também não se justifica, percebam? Ainda que você tenha ali a prova de matemática, a prova de física, de química, de português, tudo bem, mas em algum momento, em muitas das questões, você vai precisar, o aluno vai precisar recrutar conhecimento de outras áreas para dar conta de uma resposta bem elaborada, sabe? Então, nem
usando o vestibular como desculpa, como pretexto para a gente continuar nessa aula transmissiva, funciona. Percebam isso. E aí ele termina aqui. Para que tudo isso aconteça, todo o ambiente escolar precisa ser acolhedor. E, comparando ao que acontece tradicionalmente, a gente tem muito que evoluir. O professor, como orientador ou mentor, ganha relevância. E eu vou dar destaque especial para a figura do mentor. O que é isso de mentor? O mentor é realmente o que está ali, ó, na mente desse jovem, mas não é que ele está invadindo essa mente. Ele está compartilhando dos saberes dele com os saberes desse jovem e criando quase que uma mente em comum. Olha a boniteza disso. Esse mentor, ele se aproveita de ter uma maior experiência de vida e de ocupar um lugar de privilégio, que é o de professor, que é o de autoridade em algum assunto, dentro de um espaço institucionalizado. Ele se aproveita daquilo não para oprimir, não para usar um autoritarismo, mas ele se aproveita daquilo para acolher cada vez mais, para se colocar na posição de quem serve cada vez mais. E aquela perguntinha, como eu posso te ajudar? O que eu posso fazer por você hoje, que a gente vê no supermercado, a gente podia usar em todos os âmbitos da nossa vida. O que eu posso, como professor, como professora, fazer por você hoje? Como eu posso te servir? Como essa experiência aqui pode ser muito melhor para você e para mim? Vamos pensar juntos e vamos co-criar esse espaço que é a nossa aula. E ele termina assim: o professor, como orientador ou mentor, ganha relevância. O seu papel é ajudar os alunos a irem além de onde conseguiriam ir sozinhos. E aí a gente precisa lembrar do Vygotsky trazendo pra gente aquela coisa da zona de desenvolvimento proximal. Eu, como professor, eu tenho condições de avaliar que o meu aluno partiu daqui e chegou aqui. E aí eu tenho condições de avaliar isso, tanto sob o prisma do conteúdo quanto das habilidades. Ai, olha que interessante, esse aluno aqui, o Enzo, não sabia trabalhar colaborativamente. Na hora do trabalho em grupo, empurrava o amigo, derrubava o material, jogava tudo longe, gritava, insultava, não tinha paciência com o tempo do outro. Olha que legal, chegamos aqui um mês depois e a gente está percebendo que, opa, o Enzo está mais tranquilo, consegue trabalhar em grupo, consegue escutar um amigo, consegue fazer perguntas, está ainda mais curioso. Olha que interessante isso. A Moni está dizendo aqui, é preciso romper a linearidade temporal dos conteúdos. A gente que trabalha com línguas, a Moni também tem como formação letras. Gente, eu não sei a Simone, mas eu falo por mim, eu tenho um horror, eu tenho pânico dessa linearidade do livro didático. E ambas somos escritoras de livro didático, gente. Essa coisa que o livro coloca lá, primeiro o presente, depois o pretérito perfeito composto, depois o pretérito perfeito simples, depois... Isso é terrível. Terrível quando? Sob que prisma? Quando o professor quer seguir aquilo de maneira linear e não se permite ter no livro um apoio para ele usar quando for necessário, quando fizer sentido. Não é uma coisa que todo dia eu preciso usar. Mas sabe o que acontece? Muitos pais compram um livro e aí o professor usou poucas páginas e o pai vai brigar na escola. Eu gastei um dinheiro aqui nesse livro e olha só usaram 10 páginas de um livro, para que eu estou comprando esse livro e tá. E não confia no processo, não confia no educador, não confia no próprio filho. Então, a gente precisa também educar as famílias. É um trabalho hercúleo, eu não estou dizendo aqui em nenhum momento que é fácil. É um trabalho muito grande, mas é preciso que ele seja feito. Então, gente, olha só, para a gente ir encerrando aqui, o professor José Moran traz para a gente. Até alguns anos atrás, ainda fazia sentido que o professor explicasse tudo e o aluno anotasse, pesquisasse e mostrasse o quanto aprendeu. Estudos revelam que quando o professor fala menos, orienta mais e o aluno participa de forma ativa, a aprendizagem é mais significativa. Se os estudos já mostram isso, por que a gente continua ficando sem voz durante as aulas? Por que o professor continua padecendo de falta de voz, justamente, se na verdade a voz dele devia ser a que menos aparecesse durante o período da aula? Percebam isso. Então, qual que é a função do professor, na verdade? É a do mentor, é a do facilitador, é a do mediador, é de tudo isso junto. É aquele que provoca, que faz pergunta, que propõe, e se a gente fosse por esse caminho aqui? O que vocês acham que ia acontecer? Quais são as hipóteses de vocês? Nossa, olha o lugar que você chegou. Mas e se você tivesse feito outra pergunta? É o que vai provocando.
Ah, mas eu tenho uma sala de 40 alunos. Pois é, mas se você junta esses alunos em grupos, você não vai mais olhar para os 40 alunos. Você vai olhar para 5, 6 grupos que você juntou ali. Percebam isso. Você reduz também esse olhar. Ah, mas e aí como eu personalizo? Você personaliza dentro do grupo e ajuda a que essa personalização aconteça entre os próprios estudantes. Quem foi que disse que você precisa fazer tudo sozinho? Lembra o que eu falei lá no começo? Ninguém disse que você precisa fazer tudo sozinho. Essa personalização também acontece porque dentro do grupo eles mesmos vão percebendo quem tem mais habilidade em tal coisa, quem tem menos habilidade em outra coisa. Ah, o fulano escreve melhor. Ah, mas o outro desenha melhor. E o PowerPoint fica para esse aqui sabe falar bem. Eles vão percebendo as fortalezas uns dos outros, potencializando essas fortalezas, se desafiando e também se apoiando. Vejam bem como ficou fácil de entender agora, talvez, como o conteúdo e a maneira como eu estou trabalhando o conteúdo vão desenvolver habilidades nos meus alunos. Então eu preciso entender que tudo bem se eu ainda tiver livro na minha escola, desde que o livro seja suporte, seja apoio, não seja o meu material obrigatório de todas as aulas. Isso é muito importante. Eu preciso trazer toda a família junto no processo, para todo mundo entender o que significa aprendizagem ativa. Eu preciso trazer o meu aluno para a experimentação. E para ele entender que eu não tenho todas as respostas do mundo e eu nem preciso tê-las. Nós vamos construir essas respostas em conjunto. Gente, por que é importante a gente se aprofundar nessa temática? Porque se vocês observarem, 1 em cada 4 professores está enfrentando depressão na escola. 1 em cada 4 alunos também. Tem alguma coisa de muito errada acontecendo aí. Então, sim, a gente fala sobre neurociência, emoções e saúde mental na escola. Uma das formações que nós temos aqui na nossa Reinventando a Educação. Bacana, importante, essencial. Se você não entrou nessa formação, corre lá, você precisa dela. A gente também tem um grupo no Telegram com apoio permanente, trocas permanentes para vocês. Isso é importante. Mas assim, ó, se a gente não modificar a forma como a gente dá aula, a forma como a gente está encarando a educação escolar, a educação escolarizada, institucionalizada, essa depressão do professor, essa depressão do aluno vai continuar. Por quê? Porque não está fazendo sentido nem para o professor, nem para o aluno. Porque para o professor é indignante, é frustrante toda a aula ele perceber que os alunos dele estão desinteressados na aula dele. Não é que eles não têm interesse em nada, eles têm interesse alheio à aula, interesses alheios à aula dele. Tem interesse na conversa com o amiguinho, em passar o bilhetinho, em falar ao celular, em mandar mensagem, em sair da aula por motivo qualquer. Tem outros interesses. A aula não está sendo interessante, percebam isso. Então eu preciso me dar conta disso urgentemente como gestor. Como gestor eu preciso perceber qual é a minha parte aqui nesse cenário de depressão do meu professor e de depressão do meu aluno. Como é que eu posso fazer com que a escola tenha menos evasão ou não tenha evasão? Porque a gente nem devia suportar qualquer indicador de evasão na escola. Como é que eu posso fazer com que a minha escola não tenha evasão? Como é que eu posso fazer com que os meus professores não deem licença por questão, licença saúde, por questão de saúde mental, porque não estão vivendo o seu melhor momento de saúde mental? Como que eu posso transformar isso? Que cenários que eu posso ouvindo? Então eu como gestor vou ter que sentar, vou ter que ouvir cada um dos meus professores, vou ter que ouvir também os meus alunos, vou ter que botar todo mundo para conversar, vou ter que chamar a comunidade. Olha o trabalho danado que dá. Não é à toa que a gente continua tendo escola tradicional, com fileira e professor transmitindo conhecimento. Por quê? Porque quando você olha para tudo isso, você pensa que dá trabalho. Parece que é muita coisa para fazer, e eu não estou dizendo que não é, mas depois que engrena, é muito menos trabalho, é muito mais prazer. E a colheita é muito mais eficiente. Então não é para você olhar para isso tudo e dizer assim, ai, mais uma coisa para estudar, mais uma coisa para fazer. Não, é para você olhar para isso tudo e dizer, puxa, que legal, agora eu tenho rede de apoio. Tem aqui um grupo de professores dispostos a compartilhar conhecimento, compartilhar saberes, compartilhar fazeres. Eu não estou sozinho como professor ou professora. Eu não estou sozinho como gestor. Eu não estou sozinho nessa jornada. Eu tenho companhia, eu tenho quem me escute, eu tenho quem possa agir junto comigo. Perceba como muda tudo. É isso que a gente está te propondo aqui na Reinventando a Educação.
A gente tem grupos focados em cada uma dessas temáticas, gente, para a gente atender todos vocês e vocês também poderem compartilhar nas nossas mentorias o que vocês já estão fazendo, que funcionou e que não funcionou. E é importante a gente falar sobre o que não funcionou. Puxa, preparei uma aula com todo amor e carinho, achei que ia funcionar e não funcionou, não deu certo. Eu preparei uma aula para terminar em 50 minutos, eu precisei de 3 aulas para que ela fizesse sentido para os meus alunos. Ah, eu me sinto fracassada, ou eu me sinto bem-sucedida, ou compartilhar. É importante essa partilha. Um dos maiores motivos do professor se sentir em depressão, relatar depressão, ansiedade, questões relacionadas à saúde mental, é esse sentimento de solidão. Tô sozinho fazendo isso aqui, não tenho apoio. Opa, a gente pode se apoiar. E às vezes quando a gente está em diferentes contextos, isso torna essa reunião muito mais produtiva, muito mais rica, porque cada um vai trazer a sua experiência, obviamente, a partir do seu contexto, e você vai adaptando aquilo que você está ouvindo ao teu também. Gente, é essa a nossa proposta. Então, olha só, se você ainda não é nosso aluno aqui na Reinventando Educação, pede aí no nosso privado quais são os links, a gente manda para você, converse aqui com a gente manda os links de Telegram, a gente manda os links dos sites dos nossos cursos e você vai ter contato direto com cada um de nós que somos facilitadores dessas formações, tudo bem? Enfim, tenha coragem de mudar aquilo que você está fazendo hoje, tenha coragem de transformar as suas aulas, tenha coragem de refletir a respeito delas. Irene, como é que eu começo amanhã a fazer isso? Faz ali uma rodinha de conversa com teus alunos e peça a eles que eles te deem um feedback. Gente, o que vocês estão achando das nossas aulas? Como que elas poderiam ser melhores? Vamos começar o ano pós-carnaval? Vamos começar pensando o que a gente pode fazer de diferente que a gente não fez ainda, né? Existe alguma aula aqui na escola que vocês estão aproveitando mais, vocês estão gostando mais? Como é que é essa aula? Conta pra gente. Então, muito bacana a gente poder falar com transparência, aprender com colegas da escola e aprender com colegas de fora da escola. O que vocês me contam, gente? Faz sentido isso tudo para vocês? Se vocês ainda não leram esse livrinho aqui, ó, Metodologias para uma Educação Inovadora, uma abordagem teórico-prática, eu sugiro que vocês corram lá na Amazon ou onde vocês acharem que devem comprar o livro e realmente adquiram esse livro aqui, que vai passar a ser o melhor amiguinho de vocês dentro dessa temática metodologias ativas. Na sequência aqui, ó, ele vai falar de metodologias ativas e modelos híbridos, de aprendizagem personalizada, e aí ele vai abordar uma coisa muito importante, que é a aprendizagem personalizada do ponto de vista do aluno, o que é muito importante. Como que a gente faz para construir essas famosas trilhas de aprendizagem, né? A personalização do ponto de vista do educador é muito importante de a gente entender, e é importante a gente entender sobre aprendizagem compartilhada e aprendizagem personalizada a partir de projeto de vida. Então fica atento, fica ligadinho, o nosso próximo passo, o nosso próximo papo vai ser justamente sobre projeto de vida e aprendizagem personalizada e a nossa figura como adultos, a nossa figura de mentores, de facilitadores do processo de aprendizagem. O nome do livro eu vou colocar de novo aqui para vocês, ó, Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora, de Lilian Bassic e José Moran. Eu fui lendo para vocês trechos do livro e fazendo reflexões com vocês a respeito desse livro, uma abordagem teórico-prática da editora Penso, tá? É esse o livrinho aqui, gente, fundamental a gente ler esse livrinho. Mas é fundamental também você fazer a nossa formação em metodologias ativas, com a querida doutora, professora Nathalie Lausanne e o querido professor Rui. Entra lá nas nossas redes, Lailson já pôs aí para vocês o link também, então entrem lá, procurem metodologias ativas, Reinventando Educação, professor Rui e Nathalie. Gente, fundamental que vocês façam o nosso curso e entrem para a nossa rede de educadores que estão se reinventando a partir da nossa metodologia Core de Ser, simples, educativa e replicável. É isso que a gente quer, todo mundo se apoiando, todo mundo em comunidade de aprendizagem, todo mundo ensinando, todo mundo aprendendo,
a partilha constante e ninguém se sentindo sozinho. A gente não dá conta mais dessas estatísticas de professor com questões relacionadas à saúde mental, de professor se sentindo desanimado de continuar o magistério. A gente precisa de mais gente querendo ser professor e não um professor querendo deixar de ser professor. Então, ó, você quer que as suas aulas sejam melhores? Você quer ser mais valorizado profissionalmente? Aqui é o seu lugar, Reinventando a Educação. Nós temos os melhores cursos, com os melhores profissionais para você. E nós usamos, obviamente, as melhores abordagens, os melhores livros, os melhores artigos científicos, para a gente conseguir trazer isso para vocês com uma linguagem facilitada, digerida, amorosa, para que todo mundo possa consumir ciência, levar para a sua sala de aula ciência na prática, certo? Então, ó, vamos falar muito mais ainda sobre esse assunto e guarda aí. Nosso próximo passo, na próxima semana, conta para todo mundo, nós vamos começar a falar sobre a questão da aprendizagem personalizada a partir do projeto de vida. O que será que é um projeto de vida, né? Para que serve um projeto de vida? Tem que ser matéria à parte um projeto de vida? Ou ele precisa ser também transversal, percorrer todas as matérias? Até quando, aliás, né, gente, a gente vai continuar falando de matérias? Então a gente precisa também falar de projetos. Que projetos a escola tem para envolver todas as matérias de maneira que o aluno nem perceba que aquilo é matemática, aquilo é história, aquilo é geografia, porque está tudo ali no projeto. Mas é uma outra história, é uma outra abordagem, é um outro momento que a gente vai ter juntinhos também. Tudo bem? Bacana contar com todos vocês aqui, tanta gente boa, muitos comentários, não sei se eu li todos. O Lailson colocou aí para vocês gente, entraram nessa nossa rede. A gente tem uma outra rede chamada Com Cuidado Líder, tá? Muito bacana essa rede, porque nós vamos falar diretamente com os líderes, as pessoas que inspiram dentro de uma escola, as pessoas que inspiram dentro de uma empresa. Você pode não ter um cargo de liderança, mas você sente que você pode ser uma pessoa inspiradora, então a Com Cuidado é o seu lugar. Líder é toda pessoa que inspira. Tudo bem? Então entra lá no nossa Com Cuidado Líder, que também vai ser bem bacana para você. Você vai aprender um montão sobre saúde mental, sobre como praticar o autocuidado, como realmente ser uma pessoa inspiradora. Tudo bem? Faz muito sentido tudo isso. E olha que sou professora particular, que legal, adorei ler isso. Pedagoga Ive, muito legal. A Sol Almeida dizendo, por favor, qual é o nome do livro. Sol, o Lailson aí colocou para vocês. Acho que vocês já viram, mas coloco aqui, ó, mostro aqui para vocês novamente, tá bom? Fiquem atentos, a gente vai ter mais encontrinhos falando sobre mais temas de metodologia ativa. Tem dúvida, gente? Põe aqui qual que é a sua dúvida. Quer que a gente trate de um tema que a gente não tratou ainda? Pode sugerir, Irene, você pode falar sobre tal coisa? Pode sugerir que a gente fala também, tá bom? Toda quarta-feira, esse é o nosso horário, é o nosso cantinho. A gente está aqui para bater esse papo, então já reserva na tua agenda, já manda para todo mundo. É o nosso momento de encontro. Permita-se isso também. Permita-se esse momento de desconexão de outras coisas e conexão com essa temática aqui, sabendo que isso vai te trazer já, imediatamente, boas ideias, bons insights, bons frutos e boas práticas, obviamente, tá bom? Gente, bom soninho para vocês. Para você que está acompanhando depois, né, no momento posterior à nossa gravação, perfeito, deixa aí também o seu comentário. Se você está acompanhando pelo YouTube, aciona, não esquece antes de sair, de acionar o sininho, deixar um comentário, dar um like, compartilhar o link com outras pessoas. Pelo Spotify, a mesma coisa. Segue a gente aí no nosso podcast, Reinventando a Educação, deixa o seu comentário, façam perguntas. Estou aqui recebendo coraçõezinhos, gratidão, obrigada, amei. Que bacana, gente. É isso, a gente vai se apoiar para que todo mundo seja feliz dando aula, para que todo mundo seja muito mais valorizado. Porque é lógico que você quer trabalhar menos, ganhar mais e ser muito mais feliz com aquilo que você faz como professor. Ter muito mais sentido naquilo que você faz como professor. É isso ou não é, gente? Todo mundo quer isso, né? Então vamos juntos, que fica muito mais fácil se a gente for compartilhando tudo isso. Vou compartilhando leituras e reflexões com vocês e propondo que todo mundo tenha esse momento aqui só nosso pra gente refletir. Beijo e até quarta-feira que vem. Fica ligadinho por aí, tá bom? Até mais, gente. Tchau, tchau.